Quanto tempo demora para ser aprovado em um concurso público? 6 meses? 1 ano? 5 anos? Essa foi uma dúvida que eu recebi lá no meu Instagram, o @CFCAcademyBR, e foi feito por uma seguidora que está começando a estudar para concursos públicos. E a pergunta dela é bem válida, porque quando a gente começa a fazer uma atividade, a gente quer ter uma noção de quando a gente vai alcançar aquele objetivo, né? E a mesma coisa é no estudo para concurso público. Você começa hoje, fica pensando, caramba, quando eu vou ser aprovado? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação, tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então se inscreve aqui nesse canal para você ser sempre avisado de novos conteúdos. E tem vídeo novo toda semana. Então vamos lá. Felipe, em quanto tempo eu consigo passar em um concurso público para contador? A resposta é, depende. Não existe um prazo exato, não existe uma data exata. Eu sempre falo que a melhor porta de entrada para concursos públicos são os concursos públicos para contadores, específicos para quem tem o registro do CRC. Por quê? Concorrência menor, maior oferta de vagas e edital muito semelhante entre os concursos. Então é a melhor porta de entrada. Mas quanto tempo entre eu sair do zero até começar a bater o ponto lá no meu órgão? Bom, eu vou dar o meu exemplo. Eu pedi demissão em 2012 para me dedicar aos estudos para concurso público. E eu consegui ser aprovado no meu primeiro concurso em pouco mais de 6 meses, certo? Entre eu pedir demissão e a minha nomeação, demorou cerca de 6 meses. Eu até fiz um post no Instagram mostrando a minha carteira de trabalho e a minha nomeação no Diário Oficial. Mas pode ser que você demore um pouco mais. Tudo vai depender de duas coisas. A primeira coisa é foco e a segunda é método. Vamos começar de trás para frente, começar pelo método. Método é a forma como você estuda, como você se prepara para a prova. Por exemplo, você pode estudar através de videoaulas, você pode estudar através de apostilas, você pode estudar através de mapas mentais ou resumos, que seja. Método envolve a forma como você estuda. Por que isso é tão importante? Porque lembre, além de você ler ou assistir aquela videoaula, você precisa aprender, entender aquele conteúdo, precisa fixar na sua cabeça e terceiro, você precisa lembrar dele lá no dia da prova. Então são 3 coisas que você precisa fazer. Não é somente ali lendo a apostila ou assistindo a videoaula. Você precisa tirar aquele conteúdo do papel, colocar na sua cabeça e transferir em forma de X correto lá no dia da sua prova. E para você conseguir isso, existe método, existe forma correta. A forma que eu sempre mostro para os meus alunos é a do método 3R, que ela é baseada em resumos, resolução de questões e revisão. Se você quiser saber um pouco mais sobre o método 3R, clica aqui em cima. Ó. Tem um vídeo onde eu explico de forma detalhada como é que ele funciona. E por que ele funciona tanto? Porque, primeiro, ele é um método de estudos ativo. Você vai estar ativamente retirando o conteúdo do papel da aula e colocando na sua cabeça. Segundo, você vai praticar muito. No dia da prova você vai fazer o quê? Ler questões e responder questões. Como é que deve ser a sua preparação? Lendo questões e resolvendo questões. Nada mais óbvio do que isso. Mas muita gente se esquece desse detalhe. Quer se preparar para uma prova onde a pessoa vai ter que ler e responder questões apenas assistindo videoaula, de forma passiva, como se fosse assistindo uma série de Netflix. Isso está extremamente errado. É por isso que a maioria das pessoas não passa no exame de suficiência e é por isso que grande parte das pessoas demora muito tempo para ser aprovado. Então o primeiro ponto de partida é tenha um método de estudos, tenha um método de estudos, um método ativo que vá efetivamente te mostrar como tirar aquele conhecimento do livro, da apostila, da aula, colocar na sua cabeça e transferir para a prova em forma de X correto na sua prova. O segundo ponto é, você com certeza já viu alguma cena desse tipo. Saiu o concurso da Receita Federal. Eita, não, agora saiu o concurso do Tribunal de Contas. Eita, agora saiu o concurso da Prefeitura da minha cidade. Eu vou estudar para todos. Esse é o pior erro que você comete quando está estudando para concurso. Qual que é esse erro? A falta de foco em uma única carreira. Ficar pingando de edital em edital. Ser aquela pessoa que é influenciada por toda e qualquer propaganda que aparece aí no seu Instagram. Concurso da Cefaz, salário 40 mil reais. Concurso do ISS, salário 30 mil reais. Concurso da Prefeitura XPTO para contador, salário 15 mil reais. Tenta estudar para todos os concursos e o que acontece? Não passa em nenhum. E isso acontece muito. E por quê? Porque falta foco para o candidato. Você, contador, que vai fazer concurso público, escolha uma carreira única inicialmente e foque nela. Como eu falei aqui nesse vídeo, tá aqui no card, existem 3 grandes carreiras
no serviço público que contadores podem facilmente se encaixar. Só que essas carreiras possuem editais, né, assuntos a serem estudados diferentes entre si. Não existe um mesmo perfil de estudos. Por exemplo, se você vai fazer o concurso da Receita Federal, você estuda determinados assuntos. Se você vai fazer o concurso do Tribunal de Contas, você já estuda outros assuntos. Se você estuda para contabilidade, para contador, o assunto já é outro. Então você não consegue reaproveitar o conteúdo estudado de uma prova para outra, né? De um edital para o outro. E isso é muito ruim. Por quê? Porque passa em concurso público aquela pessoa que consegue marcar o maior número de X corretos, certo? E para você marcar o maior número de X correto, você tem que saber exatamente como a banca vai cobrar cada ponto daquele assunto do edital na prova. E é impossível que você saiba disso se você ficar pingando de edital em edital. O que é que eu recomendo? Eu recomendo que você faça o que eu fiz. Foque inicialmente na carreira de contador. Carreira de contabilidade, o edital geralmente é sempre o mesmo para qualquer concurso de qualquer órgão. Pode ter uma variação para mais ou para menos de algumas matérias, mas o núcleo base é geralmente o mesmo. Qual que é esse núcleo base? Português, raciocínio lógico matemático, direito administrativo, direito constitucional, contabilidade pública e contabilidade geral. 6 matérias, bem simples, tranquilo. Em contrapartida, o edital do TCU, por exemplo, são 22 matérias. O edital da Receita Federal também são 20 e poucas matérias. São muito mais matérias para serem estudadas. E a concorrência é bem maior também. Por quê? Porque esses outros editais, Receita Federal, ISS, Cefaz, Tribunal de Contas, eles abrem para qualquer graduação. Já o concurso para contador, não. Ele foca somente no candidato que é bacharel em ciências contábeis com o registro no CRC. Então fica muito mais simples para você ser aprovado. Primeiro porque você vai ter um edital muito igual, né? Caso você não passe em um concurso agora, o que você estudou não é perdido, você reaproveita para o próximo concurso, porque o edital vai ser muito parecido com esse concurso anterior. Segundo, a oferta de vagas é muito grande. Terceiro, a concorrência é baixa. Então, se você observar esses 2 pontos que eu falei, foco e método, a sua aprovação com certeza vai vir bem rápido. Não posso precisar você em quanto tempo? 1 ano, 6 meses, 2 anos, enfim. Mas a tendência é que você seja aprovado bem rápido. Eu vou dar um exemplo de um aluno meu. Esse meu aluno, ele entrou lá no método 3R para fazer o exame de suficiência. Ele já vinha de 3 reprovações e estudava como vocês provavelmente estudam, que é através de videoaulas, desses cursinhos tradicionais, né, sem direcionamento algum, sem método, sem foco, sem nada. Não passou. Entrou no método 3R como uma última alternativa e conseguiu aprovação no exame de suficiência de primeira, né? Entrou no método 3R e foi aprovado. E ele continuou a estudar para concurso público da forma como estudava dentro do método 3R. O que aconteceu? Ele mandou uma mensagem hoje falando: professor, fui aprovado no concurso aqui do meu estado, 5º lugar. Em pouco mais de 1 ano, ele foi aprovado no exame de suficiência e em concurso público, apenas porque ele teve método e teve foco. Então, pessoal, se você vai fazer concurso para contador, né, e está pensando, caramba, em quanto tempo eu vou conseguir ser aprovado? Pense nisso. Você tem método, você tem foco. Se a resposta para as 2 perguntas forem sim, então a sua aprovação vai vir muito em breve. E como eu sempre digo, pessoal, até a aprovação.